Então vamos fechar nossos olhos e vamos rogando ao Pai Celestial o amparo para esses instantes. Vamos pedir a Jesus que nos auxilie dentro do nosso merecimento para a reflexão da tarde. E vamos aproveitando o momento para rogar a Ele que esses nossos pensamentos de misericórdia do Pai, rogando que Ele possa permitir nesta tarde a visita dos benfeitores em todos os lares, onde quer que existam nossos irmãos necessitados, que eles possam estar abertos para receber a proteção divina. Vamos pedindo a Ele que nos abençoe nesse momento, que dilate o nosso entendimento e que nos auxilie também na reflexão. Que assim seja, e graças a Deus. Então vamos lá, nossa reflexão de hoje é resistência ao mal. É do capítulo 62, mas ele faz esse barulhinho normal. Continua. Vê se está com som aí. Então, a resistência ao mal que Jesus nos propõe, ele diz assim, o Emmanuel escolheu esse trechinho: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. É uma colocação de Jesus que está em Mateus capítulo 5, versículo 39. Mas para que a gente entenda por que Jesus fez essa colocação, nós vamos voltar lá em dois versículos antes do 39, que é o 37 e o 38. No 37, Jesus fala assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que se nós falarmos diferente disso, quando alguém pede alguma coisa, nós podemos responder sim, sim e não, não. Se nós tivermos uma atitude agressiva ou de alguma forma cruel, enfim, nós estamos tendo uma atitude maligna. É isso que Jesus quis dizer. E o 38, ele fala assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Que era a situação lá de Moisés, que era necessário, naquele tempo, era rigoroso dessa forma, porque o homem ainda era muito ignorante. E com certeza nós estávamos lá ainda naquela nossa infância espiritual, e precisava ainda de uma lei muito dura, muito severa, para que pudesse conter o povo. E aí, então, é que Jesus, diante desta colocação, que do olho por olho, dente por dente, é que ele fala: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. O que ele quis dizer aí? Que nós não deveríamos revidar o mal com o mal. Mas muitos de nós entendemos o quê? Que esse não revidar o mal com o mal seja porque ele fala para a gente dar a outra face. O que Jesus quis dizer? Ele não quis... bateu aqui, vira? Não. Para que a gente não reaja, para que nós agimos nesse momento. E foi o que ele fez quando o soldado bateu na face dele. Ele pergunta para o soldado: por que me bateste? Se eu acertei, por que me bateste? Se eu errei, corrija-me. Então, Jesus deu a outra face. Ele não reagiu, mas ele agiu. Certo? Então, é isso que ele pede para nós. Então, esse não resistais ao mal é isso que ele quer dizer para nós. E Deus, aí nós vamos ver o que seria o mal. Nós vamos ver que na Gênese,
ele fala que deixa eu ver aqui o que a Gênese. Então, a Gênese, ela diz, porque a gente fala, nós não costumamos dizer que o mal não existe? Então, diz que morfologicamente ele não existe mesmo, ele não tem uma estrutura, o mal. O mal é uma ação, é a falta do bem, é a ausência do bem. O bem chega, o mal desaparece. É igual à luz. Aqui, a sala estava escura. Acendeu a luz, acabou a escuridão. As trevas também. A noite existe por quê? Porque o sol se pôs. De manhã, quando ele aparece já no horizonte, fica a luz e as trevas desaparecem. Então, o mal é mais ou menos comparado com essa falta de luz. Bastou que a luz chegue para as trevas desaparecer. E o mal também. Aonde existe o mal, se você começa a fazer o bem, o mal desaparece. E por que existe ainda o mal? Porque nós ainda, humanos, cometemos o mal. O dia que nós entendermos que não vale a pena praticar o mal, vamos só praticar o bem. E o que é o bem? É tudo aquilo que não causa nenhum dano a outrem. E aí Jesus vem e fala para nós, né? Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a vós mesmos. Certo? Então, se nós agirmos dessa forma, nós estamos contribuindo para que não exista esse mal. É a não resistência ao mal que Jesus nos coloca. Mas muitos dizem assim, mas o mal existe, por quê? Porque é o homem perfeito. Sim. E por que Deus não fez? Nós ouvimos essas colocações. Por que Deus não fez o homem perfeito? Porque se tivesse feito o homem perfeito, não haveria o mal. Mas que vantagem nós teríamos? Nós não íamos aprender. Então, ele nos criou simples e ignorantes, já com as suas leis em nós. Estão lá, desde o início. Que nós vamos desenvolvendo essas aptidões, conforme nós vamos aprendendo, vamos crescendo, tendo conhecimento. Conforme o ser humano se desenvolve, ele também desenvolve essa propriedade do bem. Ele vai compreendendo que o mal não compensa, que é sempre o bem, vale a pena em todos os lugares, para o nosso bem mesmo. Então, aí, nós percebemos também que Deus, se Ele é onisciente, onipotente, é justo e bom, misericordioso e amoroso, Ele não criaria o mal. Por quê? Se ele não criou nem o mal e nem o Satanás. Não diz que Deus criou o Satanás, era o anjo que quer ser igual a Deus e, então, virou demônio. Se Deus é bom, como nós falamos, é onisciente, onipotente, ele jamais faria isso. Então, isso é idealização nossa. Então, Deus não criou o mal e ele não criou também esse ser que chamamos de Satanás. E vem a doutrina espírita que nos esclarece sobre isso, não é verdade? Quem são considerados esses ainda? Os diabinhos, os satanazinhos? Somos nós mesmos, na nossa ignorância ainda. Porque nós não aprendemos ou então não queremos ainda fazer o bem. Não queremos deixar de fazer o mal. Ou por orgulho, ou por vaidade, ou por egoísmo. O dia que desaparecer todo esses ainda, né, o mal, o orgulho da terra, a nossa vaidade, a nossa cobiça, enfim, os ciúmes, a inveja, o mal desaparece. Não vai haver mais isso. Mas o homem ainda, no homem que a gente diz, é no sentido de humanidade.
não é dizendo o homem só. O homem significa para nós a humanidade, no sentido de humanidade. E aí, então, sabendo que Deus não criou o mal, que ele ainda é fruto da nossa ignorância, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na pergunta, na questão 742, que a pergunta é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta é a seguinte: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado por não haver praticado o bem. Então, nós não seremos cobrados só pelo mal que nós não fazemos. Nós seremos cobrados também pelo bem que nós deixamos de fazer. E a doutrina espírita nos traz o seguinte: será que Deus não coloca em nossas mãos para acabar com aquele mal, com aquela situação de dificuldade ali? Muitas vezes nós vemos alguém sofrer e a pessoa diz assim: ele está sofrendo porque ele deve à lei. Ele é pobre, hoje vive na rua, por quê? Malbaratou a riqueza. Mas será que não está em nossas mãos? E até a doutrina espírita traz o seguinte: será que não está até como nossa expiação ali, de resgate, acabar com aquela situação da criatura? Então, nós não devemos nos omitir, sempre que tivermos a oportunidade, certo? Nós não vamos sair caçando, mas sempre que a oportunidade aparecer em nossas mãos, devemos agir sempre com bondade, sempre com benevolência. E aí, então, Jesus, quando ele coloca isso aí, ele fala assim, ele teve uma atitude desta forma, porque Jesus ensinou a todos nós, não é verdade? Ele deu exemplo. Ele não só falou, ele deu exemplo. E aí nós vamos ver nessa situação, eu lembrei da mulher adúltera que foi trazida até Jesus. Jesus não só não permitiu que ela fosse apedrejada, levada até a morte, mas ele deixou uma lição, ele ensinou aquelas pessoas que estavam ali sobre a situação. Por quê? Eles queriam também pregar uma peça em Jesus, queria pegar ele. E Jesus, conhecendo a nossa índole ainda imperfeita, ele agiu daquela forma. Então, ele teve uma atitude que nem ia dar chance para os agressores que queriam pegar ele, e nem também para que aquela mulher fosse apedrejada. Então, ele pergunta: atire a primeira pedra. Ele diz, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E a história nós já sabemos qual o resultado. Foi saindo um a um, e até as crianças foram embora, porque até as crianças se sentiam já pecadoras. E Jesus, então, qual é a colocação do Evangelho sobre a questão do mal aí? Nós, diante do crime, diante de uma situação deprimente, vexatória, nós devemos sempre agir com energia renovadora, com vigilância e ação. E nós vemos essa atitude aqui nesse momento da mulher adúltera, desse episódio, nós vemos Jesus atuando e colocando todas essas forças aqui, né? Jesus foi enérgico, com doçura, mais enérgico. Ele agiu com uma atitude renovadora, renovando o pensamento daquelas criaturas. Ele agiu com vigilância, para que ele não fosse pego através da pergunta. E ele teve ação. Não é verdade? Ele teve ação. Então, ele sempre fazia isso. Ele dava o exemplo, mas ele sempre procurava também
comprovar ali. E ainda tem mais uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 644, que pergunta assim: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? A resposta é a seguinte: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, quer dizer, enquanto ele estava desencarnado, que ele desejou o quê? Que ele fosse levado pelo desejo de se expor àquela tentação, para ele ser testado, para que, se ele tivesse a resistência ao mal, ele tivesse o mérito. Certo? Então, é uma prova que o próprio Espírito pede. E aqui eu lembrei do caso do Chico. Quando o pai, aos 17 anos, ele foi levado, o pai levou ele ao prostíbulo, para que ele desenvolvesse, que fosse a primeira experiência dele sexual. E o Chico foi. Chegando lá, o que Chico fez? Chamou todas aquelas mulheres equivocadas, os filhos, e começou a orar e falar do Evangelho com aquelas mulheres. No final, estava todo mundo ali rezando. Então, ele teve uma atitude também, não se deixou levar pelo mal, ele teve a resistência ao mal. E levou o quê? Fez o quê? Teve uma atitude boa, ele mudou aquela situação. E aí o homem, ele acaba sempre fazendo o quê? Ele tenta acabar com as guerras. Só que o homem vai para o sentido oposto dessa paz. Porque o homem ainda, ele cria conflitos através dessas tomadas que ele quer fazer para acabar com as guerras, com as separações de nação, de raças, enfim. Mas, como ele não tem ainda realmente aquela vontade de construir a paz, ele acaba gerando mais conflitos, mais separações. Porque ele precisaria o quê? Sentar com essas nações e conversar, trocar ideias. Como nós vamos fazer para resolver esse problema? O que a gente faz? Isso desde os primórdios que as guerras existem. Houve muita matança, houve muita morte, muita coisa lá no passado. E quem estava lá fazendo tudo isso? Éramos nós mesmos, que hoje estamos aqui e muitas vezes nós até dizemos assim, mas como que pode, né, ainda existir isso? Pode, porque ainda nós estamos na ignorância ainda. Somos ainda, estamos ainda imperfeitos. Pouco a pouco nós vamos melhorando e vamos subindo nessa escala de evolução. E aí, sabendo disso, nós vamos encontrar o quê? Por que existe isso? Porque entre os homens, os partidos políticos, as filosofias, as seitas religiosas, existe ainda um espírito de segregação, de dominação. O partido político é aquela ideia dele que prevalece, ele quer que prevaleça aquilo. A religião também quer que prevaleça aquele conceito, aquela situação. E assim por diante. Cada um ainda quer impor a sua vontade, e não a vontade do Cristo, e não a vontade de Deus. Não é verdade? O dia que nós entendermos isso, tudo melhora. E existe esse mal, não é só a questão disso. Existe ainda o mal que é gerado pela mentira, certo? Pela calúnia, por vários, a pessoa quando ainda
tira do outro aquilo que não pertence. Por exemplo, quando você é assaltado, retira o seu celular, quebra o vidro do seu carro. Tudo isso é mal. Por que ocorre isso? Porque o homem ainda está nesse pensamento de egoísmo, de querer as coisas para si. E nós não perguntamos como é que o outro conseguiu aquele carro, né? O que ele passou para ter aquela casa bonita. Nós queremos já a coisa pronta. Nós não queremos fazer a caminhada. E tudo na nossa existência, na nossa vida, existe uma caminhada. A criança, quando ela vai para a escola e inicia, ela começa da onde? Do beabá. Primeiro ela vai treinando o movimento, não é verdade? Para poder escrever. Depois é que ela vai para a alfabetização. E esse ciclo é demorado. Quanto tempo leva para uma criança aprender a ler e escrever? Muito tempo. Tudo é devagar. E aí a doutrina espírita traz para nós o seguinte, que tudo é passo a passo. Ninguém vai dar salto, ninguém vai tornar santo amanhã. É devagarinho. Que ele diz assim, o livro é feito letra a letra. É interessante isso. Letrinha a letrinha é batida ali. Hoje no computador, né? Letrinha a letrinha. Depois forma-se a palavra, depois as sílabas, e depois um livro todo. A casa é construída tijolo a tijolo. Enfim, tudo é pouco a pouco. Pouco a pouco, em cada existência, por isso que o Pai permite muitas existências para nós, para que a gente vá aprendendo e vá gravando aqui dentro. Joana de Anjos coloca que esse aprendizado precisa ser bem feito, com alicerce, para que ele não se mova. E aí o Evangelho traz lá para nós, né? A casa que foi construída na areia, veio o vento e levou de roldão. Mas a casa que foi construída sobre a rocha, ela permaneceu intacta. Isso é tudo sentido figurado. Quando nós construímos a nossa base de aprendizado com entendimento, entendendo, conhecendo realmente o que é o bem e o mal. Por que eu devo fazer o bem? Por que eu não devo fazer o mal? E eu construo isso dentro do meu ser, ninguém tira. É um aprendizado, é uma conquista minha. Ninguém tira. Pode chegar até o Papa e dizer, não faça isso. Como Jesus, quando ele foi tentado, ele não teve aquela tentação, que eles falam que ele foi tentado no deserto, ele não cedeu. Por quê? Ele já tinha o conhecimento, já ali dentro dele. Ele já tinha passado por todas as situações. E por isso que ele nos entendia, por isso que ele nos conhecia. Ele sabia das nossas mazelas, porque ele já havia feito esse caminho. E ele falava, né? Tem alguma citação que ele dizia assim, enquanto vocês estavam sendo formados, criados, eu já era. Então, muitos acham, nós vemos religiões mesmo que acham que Jesus é Deus e que ele foi criado um ser especial. E nós sabemos que não, Jesus foi criado simples e ignorante, igual a nós. E fez a caminhada. É por isso que ele sabia tudo. E ele fez essa caminhada completa. Ele não só fez a caminhada moral, mas ele fez a caminhada intelectual. Ele se aperfeiçoou em todos os sentidos. E nós também vamos chegar lá. Nós vamos conseguir chegar um dia a essa classe dos Cristos, que é o Mestre, né? E aí, existe também aquele mal que não depende de nós. Esses que nós falamos até agora, relacionamos,
é aquilo que depende de nós. Agora, existe aqueles que não dependem só de nós, que são as catástrofes da natureza. O vulcão que entra em erupção, a enchente, o vendaval, o vulcão que entra em erupção, Oi? Isso, os terremotos. Mas o homem, através da inteligência, através do progresso, ele pode melhorar os efeitos dessas catástrofes. Como? No Japão. No Japão existe muitos terremotos. O prédio do Japão é construído sob como é que a gente fala? No carro não tem a mola lá, o amortecedor, né? No Japão, os prédios são construídos sobre amortecedores. Então, quando há terremotos, a não ser que seja muito forte, senão, ele faz isso, ele balança, mas não vai cair. Então, eles vão aperfeiçoando, eles têm um sistema de alarme. Quando vai haver o terremoto, existe em todas as casas, em todas as comunidades, existe um alto-falante, onde eles falam, né, como se fosse a nossa defesa civil aqui, fala naquele alto-falante o que a população deve fazer, aonde eles devem se abrigar, aonde buscar socorro, o que eles devem fazer, como agir e o que devem, se for sair de casa, quando eles pedem para recuar, o que devem levar. É tudo falado e explicado ali para a população. Então, isso faz com que diminua os acidentes, diminui o mal causado por todo aquele evento que aconteceu. Teve uma época, e esse terremoto não aconteceu. Estava previsto, alguns anos atrás, de acontecer que diz que seria em todo sentido, porque existe aquele que a Terra faz isso, né? Só, e tem que, além dela fazer isso, ela ainda faz isso, que são as placas tectônicas. Então, eles estavam aguardando esse, mas, graças a Deus, até agora não aconteceu. Houve lá aquele tsunami que pegou todo mundo de surpresa, numa região só, que foi assim, muito próximo da praia, não deu tempo da população sair. Eles avisaram, mas quando avisou, já estava muito em cima, então não deu tempo. Mas eles têm esse sistema de alarme. Um lugar de perigo, colocar avisos, né? Colocar avisos, colocar como nós vemos nas nossas estradas, hoje não tem? Toda sinalizada, evita muitos acidentes, não é verdade? Então, o homem pode diminuir, sim, através do conhecimento, da tecnologia, diminuir esses, não o fato em si. Ele não vai diminuir o vento, ele não vai diminuir a existência, a força do vulcão, mas ele pode avisar para recuar, ele pode fazer muita coisa que vai diminuir o sofrimento das pessoas. Então, essa é a nossa função. E para nós exemplificarmos aqui a questão da não resistência ao mal, eu achei interessante trazer essa historinha. Existia um homem, lá antigamente, que ele estava casado, vivia num lugar muito simples com a sua esposa. E ele viu que ali não tinha como melhorar a situação deles financeira. E ele propõe para a esposa que ele iria para um outro lugar buscar o recurso. Mas disse a esposa que não tinha data para voltar. E partiu. Passou-se os anos, muitos anos, uns 20 anos. Ele tinha arrumado serviço. Quando ele arrumou o serviço, ele chegou para
patrão e disse o seguinte: eu não quero receber meu pagamento. O senhor vai guardar e o dia que eu resolver ir, então o senhor vai me fazer o pagamento. E passou-se o tempo, chegou o dia, ele propôs para o patrão que iria embora. E o patrão falou para ele: tudo bem, eu vou preparar. Só que eu vou te fazer uma proposta. É o seguinte: se eu te der o seu pagamento, você vai receber o pagamento, mas você não vai receber os 3 conselhos. Você tem opção. Se receber os 3 conselhos, não tem o pagamento. Se tiver o pagamento, não tem os 3 conselhos. Mas você não precisa responder agora. Eu vou te dar 3 dias para resolver. Aí você decidir, você vem me falar. Aí chegou lá, o homem falou assim: eu prefiro os 3 conselhos. Lembre-se, não terá os pagamentos se ficar com os 3 conselhos. Falou, não tem problema, está decidido. E assim o homem fez, preparou. No dia dele partir, o homem entregou a ele 2 pães e disse: este você vai comer na viagem. Este aqui você vai guardar e vai levar, que você vai comer junto com a sua esposa quando chegar em casa. E você não, e tem um detalhe, você não vai cortar com a faca. Você vai partir com as mãos. E assim ele seguiu. E deu os 3 conselhos. Primeiro conselho: nunca vá por atalho. Segundo conselho: nunca faça parte de situação que não te diz respeito. Terceiro: nunca tome decisões enquanto estiver magoado, ressentido, com raiva. E o homem partiu. Ele andou uns 2 dias e encontrou com um homem que propôs a ele: olha, nós temos aqui um atalho. Perguntou para ele para onde ele ia e tal. E ele falou: então, nós temos um atalho que vai te poupar uns 2 dias de viagem. E ele, então, foi pelo atalho. Só que no meio do caminho ele lembrou do primeiro conselho: nunca vá por atalhos. Ele volta e toma o caminho que ele estava seguindo. Seguiu. Andou muito. Um dia ele chega numa pousada e resolve ali permanecer até o dia seguinte. À noite, quando ele estava já nos aposentos dele, ele ouviu um alarido muito grande, gritos, choros e brigas. Ele quis sair para saber o que estava acontecendo. Mas quando ele colocou a mão no trinco da porta, ele lembrou do segundo conselho: nunca faça parte de situações que não te diz respeito. Ele falou: bom, não tem nada com isso, eu vou descansar e amanhã eu sigo minha viagem. E assim fez. De manhã, ao acordar, o dono da pensão perguntou: você não ouviu nada à noite? Barulho, gritos? Sim, ouvi sim. E você não fez nada? Ele falou: não. Eu resolvi ficar no meu aposento. Aí o homem disse para ele assim: fizeste muito bem, porque eu tenho um filho que ele tem problemas e meia-noite, todos os dias, ele fica louco, ele mata os hóspedes e me dá muito trabalho. Obrigado, porque você poupou-me demais essa situação. E ele segue o caminho. Segue o caminho, anda, e quando já estava próximo de casa, ele avista a casinha dele, ficou feliz, o coração bateu mais forte, mas quando ele estava bem próximo, ele olha e percebe que a mulher estava abraçando e beijando um homem. Aí o mundo caiu, né? Ele disse: ingrata, ela não me esperou. Eu esperei, fui fiel até agora, mas ela não me esperou.
E ele disse: eu vou lá e vou matar os dois. Mas, nesse instante, ele lembra do terceiro conselho: nunca tome atitudes enquanto estiver com raiva, ressentido ou nervoso. Ele fala: não, vou deitar aqui mesmo, vou dormir um pouco, amanhã cedo eu vou. E lá vou procurar esclarecer as coisas. E assim ele fez. No dia seguinte, seguiu, chegou em casa, bateu na porta, a esposa saiu. Quando viu que era ele, naquele sorriso, toda feliz, foi para abraçar. E ele deu um empurrão na esposa. Ela não entendeu, mas... Aí ela disse: como assim? Falou: você é uma ingrata. Você não me esperou. Eu me mantive, né? Não arrumei ninguém. E você, ontem, quando eu estava chegando, eu vi você abraçando um homem e beijando. Aí ela disse: querido, sabe o que foi? É o nosso filho, que quando você saiu daqui, eu já estava grávida. Só que como eu não tinha notícia, não tinha como te avisar, passou-se o tempo. E como ele ia muito cedo fazer uma viagem, nós estávamos nos despedindo naquele momento. E aí, ele entra, ela faz o café, prepara a mesa, põe a mesa, e ele fala para ela: olha, eu não trouxe nada de dinheiro. Eu trouxe apenas esse pão para nós comermos juntos. E colocou ali o pão, e a hora que ele parte o pão, qual não é a sua surpresa? Ali dentro havia um cheque de todo o seu salário do tempo trabalhado, mostrando para nós que vale a pena a gente resistir ao mal. Ele fez isso, né? Então, que Jesus nos abençoe, para que... E só para finalizar, eu achei interessante, porque Jesus fala assim, ele nos aconselha a lei do perdão, né? Perdoe 70 vezes 7 cada ofensa. Então, que nós possamos também fazer isso. Se não conseguimos ainda, vamos treinar. Pouco a pouco, nós vamos conseguir. Então, vamos pedir a Ele agora, nesse instante, que nos acompanhe na nossa prece. Então, vamos pedir ao Mestre querido, para que nós possamos vibrar em benefício de toda a humanidade, por todos aqueles que choram, por todos aqueles que estão aflitos, aqueles que estão passando por dificuldades emocionais, físicas, espirituais. Vamos pedir a Jesus que visite os lares em conflitos, levando a paz, a harmonia. Vamos pedir a Ele que possa visitar também os hospitais, onde quer que se encontrem nossos irmãos acamados, aqueles que estão deixando o corpo físico, que Ele possa intervir, apacentando, apaziguando, dando coragem aos familiares que ficam, para que possam enfrentar o momento. Vamos pedir também a Ele, nesse instante, pela nossa creche, pelas nossas crianças, por todos os trabalhadores, por todos aqueles voluntários, aqueles que ajudam, que auxiliam na continuidade do trabalho, que anonimamente têm colaborado, aqueles que fazem as doações e que têm ajudado tanto o nosso trabalho a continuar. Vamos pedindo a Ele também pelo nosso Bezerra de Menezes, que é o nosso ponto de esclarecimento, de luz, onde aprendemos sempre a fazer o bem,
a não revidar o mal com o mal, a sermos melhores, a sermos mais harmoniosos, mais amorosos. Vamos pedir a Jesus ainda que envolva todos aqueles que estão nas estradas dirigindo nesse instante, aqueles que vão para o trabalho, que retornam, que possam receber todo esse amparo. Vamos pedindo também a Jesus pela nossa pátria querida, que Ismael continue cuidando e zelando e intuindo os nossos governantes. Vamos continuar pedindo ao Mestre querido pela nossa terra, pelo nosso planeta, que ele continue no leme desta grande barca, levando ao porto seguro ao qual ela está destinada, sendo o planeta regenerado. E assim vamos pedindo a ele que nos despeça na tua paz, que acompanhe-nos até o nosso destino e que continue conosco ainda. Mais uma vez, agradecidos, gratos por tudo, vamos dizendo muito obrigado, Senhor. Que assim seja, e graças a Deus.